Olá, amigos. Professor Franzé Filgueiras, né, da disciplina de Geografia. Estamos aqui para fazer a resolução comentada das provas do Enem, correto? Dessa feita a prova de 2019. Gente, importante ressaltar para os amigos, tá certo? Que dentro das temáticas, o que é que fica interessante? Como é que você faz um estudo aí, um estudo bem tranquilo, um estudo bem eficiente, né? Um estudo contundente. É você pegar a temática, perfeito? E dar uma olhadinha no capítulo do seu livro. Para quem está trabalhando com a parte ambiental, então você vai lá no capítulo que fala de recursos naturais, fala de meio ambiente, fala das conferências internacionais e dá uma lida, perfeito? Perfeito? Na sequência, você dá uma olhada no enunciado da questão. Essa questão, o enunciado, tem que ser um enunciado, né? Você tem que dar aqui uma leitura bem com calma, já que aparecem algumas palavras-chave nesse texto, e não esquecer de dar uma olhadinha na fonte, que a fonte te dá uma dica, né? Te dá uma dica. E essa dica tu já vai eliminando alguns itens, perfeito? Então vamos fazer aí a questão de número 69. Número 69. Então, trabalhando com a questão 69, ele diz o seguinte: localizada a 160 quilômetros da cidade de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, nos limites da reserva extrativista Jaci-Paraná e terras indígenas dos Caripunas, o povoado de União Bandeirantes surgiu em 2000, a partir de movimentos de camponeses, madeireiros, pecuaristas e grileiros, que a revelia do ordenamento territorial, que é isso, a revelia, ou seja, de maneira aleatória, né? Eles foram chegando e foram se abancando, digamos assim, foram se apossando, né? Então, vamos voltar aqui o texto. A revelia do ordenamento territorial e diante de passividade governamental, que o governo aí, no caso, não fez nenhuma intervenção nas suas ocupações, correto? Coisa que nem sempre acontece, hein, gente? Ele bota... e diante da passividade governamental, demarcaram e invadiram terra nas áreas rurais, fundando a vila, né? Fundando a vila. Bom, atualmente constitui-se uma região de maior produção agrícola e leiteira do município de Porto Velho, fornecendo inclusive alimento para a hidrelétrica de Jiraú, certo? De Jiraú. Então eu tenho aí em Silva, a fonte Silva, Amazônia, né? Globalizada. A exemplo de Rondônia, com fins, um texto adaptado. Então ele vai aqui e diz: a dinâmica de ocupação territorial descrita foi decorrente de... Então você perceba que eu tive vários processos de ocupação. Pessoal, antes de eu falar aqui de ocupação do texto, fica interessante falar de algumas expressões, correto? Então, para que eu fale dessas expressões, a gente vai fazer aqui a análise do seguinte slide, né? Então, voltando aqui, eu vou ter o seguinte. Primeiro, ó, o processo de desenvolvimento das frentes de expansões e das frentes pioneiras. Então, nós vamos distinguir o que vão ser frentes de expansões e frentes pioneiras, que vai desencadear os processos migratórios, né? Os processos migratórios. E dentro desses processos migratórios, eu posso ter processos de conflitos, correto? Eu posso ter processos de conflitos, né? Geralmente acontecem esses conflitos. Sejam esses conflitos entre poceiros, entre madeireiros, entre camponeses, entre grileiros. Essa palavra grileiro é uma palavra muito utilizada em provas, hein, gente? Vamos dar uma atenção especial a ela. Bom, e dentro das migrações nós vamos ter um processo de êxodo rural. Perceba que pela última Constituição de 1988, o que aconteceu? Todos os territórios foram transformados em estados, perfeito? E a maior corrida de gente para a região norte, particularmente ali a região de Roraima, região de Rondônia, perfeito? Acontece na época de 1988, pela nova Constituição, que cria os novos estados. Assim, a mesma Constituição, ela cria um estado novo. Ela cria o estado de Tocantins, que foi desmembrado de Goiás, correto? E foi doado à região norte. Então, para a região norte, nesse período, houve um grande fluxo populacional. E dentro desses fluxos, né, você tem, de uma forma ou de outra, certos conflitos,
Nem sempre, mas às vezes, né, presentes. Perfeito? Então, o que são poceiros? Aqui no nosso texto. Poceiros são pessoas que têm a terra de fato, mas não têm a terra de direito. O que é que significa isso? Você está, né, na propriedade, mas a propriedade legalmente não é sua. Por quê? Porque você não tem o título da terra. E, pessoal, exatamente por não ter o título, olha que interessante, né, os poceiros não têm o título da terra. E por não ter o título, muitos empresários rurais, muitas pessoas influentes, perfeito? Eles fazem o quê? O ato da grilagem. O que é a grilagem? É quando você, né, contrata jagunços. Como eu sei que os poceiros é uma relação, né, empresário-poceiro. Ó. Como eu sei que o poceiro não tem o título da terra, ele não tem um documento, eu vou lá com os jagunços, eles expulsam os poceiros. Né? Então, eles usam de violência, muito comum na região norte. Isso acontece muito com os grupos indígenas e pequenos agricultores. Né? Então, o que acontece? Isso em busca de ouro, em busca de riqueza, em busca de extração de madeira. Né? Métodos ilegais, degradação da nossa Amazônia. Bom, então o ato da grilagem, além do cara expulsar os poceiros, eles não têm um documento da terra também. Eles forjam documentos falsos. Então, eles são falsificadores de documentos. Tá certo? E eles usam de extrema violência. Então, lendo aqui o termo aqui técnico, diz grilagem de terra. No Brasil, a grilagem de terra é a falsificação de documentos para ilegalmente tomar-se posse da terra, devolutas ou de terceiro, bem como de prédios, né? Ou prédios indiversos. Ou seja, aí a questão mais técnica, né? Aí seria mais a região, né, urbana, e a questão da grilagem ela vai mais para a região rural. Na região urbana, quando você se aposta da terra e passa um certo período, você aplica o que tu chama de uso capião, mas é um processo mais jurídico, tá certo? Vamos aqui fazer análise. Dentro da análise da questão, ó, nós vamos fazer aqui a distinção de uma frente de expansão para uma frente pioneira. Lembre que a questão está trabalhando com a frente pioneira. Ela trabalha com a frente pioneira. Então, ele bota na frente de expansão, há uma economia excedente, né, integra-se ao mercado pelo excedente de produzir e para a obsessão do excedente demográfico. Então, a área vai, né, vai recrutando o excedente demográfico. Forma capitalista de produção, oferta de mão de obra abundante e barata, abertura de espaço para posterior ocupação, né, através de fronteiras econômicas. Pessoal, uma frente de expansão, eu poderia citar aí para vocês, né, uma questão agrícola, quer dizer, eu poderia citar para você uma questão de um novo garimpo, né? Embora que no garimpo também haja conflitos, perfeito? Então, geralmente, essas áreas de expansões, quando se trata de um assunto de grande lucratividade, causa algum tipo de conflito, né? Conflito e violência. E ele botou aqui, ó, o uso privado da terra, dos poceiros, correto? Já as frentes pioneiras, economia de mercado, perfeito? Então, você trabalha para o mercado, principalmente em terras privadas, terras compradas, exigências de infraestrutura de transporte, banco, comércio e armazenamento, porque a frente pioneira é uma frente de expansão da agricultura. Poderia citar para você aqui duas regiões, né, primordial, a região centro-oeste, onde o texto vai falar, e a região amazônica, perfeito? Uma região amazônica. Uma expansão, né, uma frente de expansão. Eu poderia citar, pessoal, a região do Mapitoba, região da soja, né, que sai da região sul, ela chega ao centro-oeste, passa pelo estado de Tocantins, ó, Mapitoba, Maranhão, P de Piauí, Mapitoba, TO de Tocantins e BA de Bahia. Então, Mapitoba são siglas de estados da expansão da soja, correto? Bom, o que é o poceiro, né? Então, no texto aqui ainda, o poceiro não é o dono da terra, que já vimos que ele ocupa da terra sem documento. Geralmente, ele tem uma classe baixa, tá perto? Baixo poder aquisitivo, ó, possui uma produção, né, para geração de renda, digamos assim, geralmente para subsistência, né? O que ele vai vender é o excedente da produção, ó, habita viveiros de mão de obra e é assalariado, quando muito é assalariado, e migrações em potenciais, ou seja, eles vivem mudando de área, né? O poceiro,
Ele, né, quando ameaçado, ele fica mudando de área. Já a frente pioneira, ó, expande o povoamento e intensifica esse povoamento. Então, vai criar vilas, vão criar, né, casas, vão criar moradia, perfeito? Futuramente se tornariam cidades, né? Imprime nova forma de ocupação à vida. Então, eu estou saindo de um meio tipicamente rural, rústico, para um meio de transição. Posso falar de uma região suburbana, onde já tem um comércio, já tem alguma atividade ligada às questões, né, de prestação de serviços do setor terciário. Reproduz relações sociais a qual pertence novas inovações de ocupações, perfeito? E ocupações, digamos assim, por seres anteriores, que acabam se agregando essas fontes pioneiras, tá certo? Bom, aí eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui um mapa, tá certo? Eu tenho aqui um mapa. Nesse mapa eu tenho ciclo de fronteiras e de expansões e pioneirismo. Então, se você perceber, eu tenho um ciclo. Ó. Eu tenho um processo migratório, né? Nesse caso aqui eu te falei do Centro-Oeste, ó, que eu estou falando do Centro-Oeste. Essa marcha migratória foi para o Centro-Oeste. Poderia falar de Brasília. E na Constituição de Brasília, na década de 60, quem foi para a região Centro-Oeste? Para o Planalto de Goiás? Vários nordestinos, que eu chamo de quem? Candangos, que eram os candangos, que por lá se amontoaram, pós-construção de Brasília, e criaram as cidades satélites. E criaram nova expansão da economia, principalmente voltada para o setor terciário, né? Configuração de expansão, chegada, compras de terras, no caso da expansão, ou simplesmente a posse, algumas estruturas, configuração, mão de obra, né, disponível, e volta ao processo migratório. Então, esse seria o ciclo das expansões de pioneirismo, né, relacionada à questão das novas fronteiras agrícolas. Bom, aí voltando aqui o nosso slide, nossa pergunta, então ele disse o seguinte: a dinâmica da ocupação territorial descrita. Estou diante da expansão de fontes, né, de frentes pioneiras. Ele botou aqui, ó, mecanização do processo produtivo. Bom, não é o que o texto fala, eu estou falando de poceiro, né? Ele botou aqui, item B, adoção de mecanização dirigida. Geralmente, essa ocupação, ela nem é sempre seguida de mecanização. Realização de reforma agrária? Não, porque você viu no texto que o governo faz passividade, né? Ele fez uma passividade e a ocupação foi feita a revelia, ou seja, feita de maneira aleatória, né? Ampliação de franjas urbanas. Bom, no contexto, primeiro foram os núcleos, posteriormente, talvez, as periferias, mas o texto fala dos núcleos urbanos, da cidade lá de Porto, né, de Porto Velho. Então, a melhor resposta para a opção, para a pergunta, é a opção E de elefante, ou seja, a dinâmica populacional que o texto retrata é a expansão de fronteiras e pioneirismo. Portanto, o gabarito da questão 68, gente, é a letra E de elefante, ok? Tenham bons estudos, façam um aproveitamento, revise esses termos, hein? Ó, poceiro, né? Os poceiros, os parceiros, os arrendatários, os assalariados permanentes, os assalariados temporários, os boias frias, importantíssimo na prova, hein? E o ato da grilagem. São termos ligados às relações de trabalho no campo, ok? Tenham todos bons estudos e até a próxima.